Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro virtual que o Núcleo Espírita Segue a Jesus promove sobre ensinamentos de Jesus contido nos Evangelhos à luz da doutrina espírita. Nesse momento, então, eu convido a todos para que elevemos os nossos pensamentos até Jesus, que sintamos a presença do Divino Amigo que nos acolhe com um doce sorriso, um olhar acolhedor, que nos acalma, que acerena totalmente os nossos pensamentos, o nosso ser, e assim ficamos com a nossa concentração voltada ao desenvolvimento do comentário de um trecho do Evangelho de hoje. Que possamos assim permanecer em paz e serenidade durante toda esta atividade. Que assim seja. Para hoje, nós temos o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem o título de Muitos os chamados e poucos os escolhidos. No item 16, nós vamos encontrar, que é especificamente o assunto para hoje, que reconhece-se o cristão pelas suas obras. É um tema que Jesus trata ao longo dos seus ensinamentos muitas vezes, quando ele diz de que vale uma figueira seca se ela não pode produzir frutos. A finalidade da figueira é produzir figos. Em outras ocasiões também Jesus diz, reconhece-se a árvore pelo fruto que ela dá. Esses ensinamentos vêm mostrar, numa comparação, numa figura de linguagem que Jesus usa com a natureza, com as árvores, os frutos, a produção ou não produção de frutos, em relação a nós, seres humanos, que também produzimos todos os dias e às vezes nem percebemos. A doutrina espírita esclarece que o nosso pensar já constrói coisas boas ou coisas ruins. O nosso falar também, e as nossas atitudes igualmente. Então, é uma lição que vem nos chamar a atenção para aquilo que pensamos, que falamos e que fazemos no nosso dia a dia, que prestemos atenção, que é outra lição de Jesus, Orar e vigiar, vigiar os nossos atos, as nossas palavras, o nosso pensar, para ver se estamos construindo boas ou más coisas, para nós e para os outros com quem convivemos. Nessa lição, eu lembrei de uma passagem que aconteceu, onde Pedro atravessa o lago de Genezaré, porque do outro lado do lago estava Jesus com outros apóstolos, e Jesus fazendo as suas tarefas em meio ao público, E naquela ocasião, Pedro se atrasou um pouco, mas chegou do outro lado do lago e viu já uma multidão grande que cercava Jesus, cercava os outros apóstolos. Pedro aportou o barco e caminhou em direção a Jesus, preocupado, porque com a multidão sempre há riscos de encontros, de empurrões, de situações que poderiam atingir Jesus. E já avistava Jesus, mas Jesus tinha um olhar para baixo, e Pedro não estava compreendendo por que isso e não conseguia ver o que Jesus olhava, dado a grande quantidade de pessoas. Foi em direção a Jesus e, ao chegar perto, Pedro viu uma senhora que chorava, que clamava por ajuda, que pedia a Jesus fizesse alguma coisa pelo seu filho. E Pedro olha, vê um cesto de vime,
e o seu coração gelou. Pedro ficou imobilizado ao ver dentro do cesto um menino, um jovenzinho, um adolescente, todo encravado ali, pálido, esquelético. Pedro ficou imóvel. Aquela cena o perturbou, o chocou. E por alguns instantes ele assim ficou. A mulher continuava com os seus gritos, os seus apelos, quando Pedro ouve Jesus chamá-lo. Pedro, acolha esta criança. Pegue-a no seu colo, envolva com todo o seu amor, como fosse teu filho, como você fosse o pai dessa criatura. Pedro, num flash de pensar coisas que nós temos no nosso dia a dia, não é? Às vezes, uma situação nos traz lembranças de situações já vividas. E Pedro lembra quando no barco, pescando à noite, à alta madrugada, de longe vê um vulto branco se aproximando, ele e outros discípulos de Jesus. E Jesus, ao se aproximar, Jesus diz: acalmem-se, sou eu, Jesus, porque eles estavam preocupados com o que seria aquele vulto. Uma veste branca que vinha de longe. E Pedro diz: mestre, gostaria de andar sobre a água, como o senhor está andando. E Jesus diz: venha, Pedro, confie, venha. E Pedro foi. Mas no meio do trajeto, o vento, a brisa, fez uma marolinha que acabou atingindo os pés de Pedro. E ao sentir a água, Pedro perdeu a concentração e a fé que ele tinha na confiança de Jesus dizer: venha. E grita: mestre, salve-me, mestre. Então, isso voltou à mente de Pedro ao ouvir de Jesus para acolher aquele jovem, para cuidar, para amar aquele jovem. E, num átimo de segundo, Pedro pede permissão à mãe para poder pegar no seu colo o seu filho querido e amado. A mulher não só concorda, como sente um clima benfazejo, ela sente um envolvimento, ela sente algo que não sabia explicar. Nós, através da codificação de Allan Kardec, sabemos. Era o magnetismo de Pedro que se irradiava naquele ambiente e a acalmou. Certamente o de Jesus também, reforçando o de Pedro. E a mulher se acalmou e não mais gritava, não mais pedia, não mais clamava, não mais chorava. Pedro se abaixa e pega com muito cuidado, porque dava a sensação de que aquele jovenzinho poderia ter seus ossos quebrados, de tão esquelético que era. Pedro o abraça e ele, todo encravado, todo retesado em si, vai sentindo aquele amor de Pedro, vai sentindo o magnetismo que Pedro envolve. E ele começa a relaxar. E ao relaxar, seus braços e pernas começam a se soltar. E Jesus diz: Pedro, ame-o verdadeiramente.
E Pedro dava mais de si ainda para aquele jovem. E ele se soltava cada vez mais. Jesus olhava para o discípulo, para o seu aluno, e o seu olhar de um mestre que via o aluno crescer na grande obra de servir, na obra de acolher. Via então seu discípulo amado amar alguém que não conhecera, alguém que não sabia de onde vinha, alguém que talvez nunca mais fosse ver. O olhar de Jesus irradiava o contentamento do mestre que vê o aluno aprovado na lição. E Pedro, absorto no seu pensar em amar, em dar o melhor de si para aquele jovenzinho, nada ouvia, nada sentia. O mundo para Pedro naquele momento parecia ter parado. Parecia que só existia ele, Pedro, e o jovem. De repente o mestre fala com Pedro. Pedro, faça-o andar. Pedro não titubeou mais. Pedro confiava em Jesus. Pedro sabia que precisava seguir o que o mestre indicava, o que o mestre falava, porque ali estava o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. E Pedro, então, faz um gesto, abaixa a criança, o jovem, e começa a mantê-lo em pé, apoiando com todo o cuidado. E o menino fica em pé. Pedro começa pelas mãos a ensinar o jovem a andar. Ele, que nunca havia movimentado os braços, que pensar as pernas. E ele arrasta um pé. E depois arrasta o outro. E Pedro continua amando de todo o seu coração aquele menino. No terceiro ou quarto passo, o menino olha para a mãe e diz: minha mãe. Esse, apontando Jesus, é o Cristo. Esse é o Cristo. Então, meus irmãos em Jesus, essa lição mostra para nós o aprendizado de Pedro foi muito grande e ele não só aprendeu, como praticou. Ele foi a árvore frutífera que Jesus se referia nos seus ensinamentos, que deu bons frutos. Pedro venceu a si mesmo e aprendeu com Jesus como amar. E é essa história, essa vivência de Pedro, esse ensino de Jesus, esse clamor de mãe, que eu peço a todos que meditem, que reflitam, que carreguem consigo, para ver na vida de cada um o que podemos fazer de melhor, o que não devemos continuar fazendo, nem pensando, nem falando. Porque Jesus nos ampara como amparou Pedro. Jesus nos acolhe como acolheu essa senhora, mãe. Jesus se preocupa com todos nós, como se preocupou com aquela criança. Então, fiquemos com essa grande lição que nos motiva a seguir mais ainda nos passos de Jesus. E agradecendo a Jesus, pedimos ao Mestre que permaneça em nossos lares com suas luzes de paz, de harmonia, para que possamos, com nossos familiares, conviver
mais harmônicos, com muito amor e sempre com Jesus nos nossos corações. Que possamos permanecer em paz até uma próxima oportunidade. Que assim seja.